entre outras coisas, mas sabemos que o que aqui falamos realmente é o Senhor a falar por nós e o que Ele traz para nós é muito importante e nós devemos então estar atentos àquilo que Ele nos quer dizer e às vezes devemos estar aqui mesmo com um espírito de humildade, percebendo aquilo que é a nossa posição para com Deus, perceber aquilo que é a nossa conduta, aquilo que nós temos feito nas nossas vidas, que às vezes não é tão correto, ou às vezes precisamos ser relembrados para que então possamos andar corretos no nosso caminho. Confesso que o tema que trago hoje não foi um tema que me saiu logo da cabeça. Eu tinha outras pregações na manga, mas eu achei por bem falar disto, porque uma vez que estamos assim a sair deste ano novo, estamos a entrar neste novo ano, temos às vezes a aprender muitas coisas e meditar um bocadinho naquilo que vai ser então o nosso próximo ano, aquilo que são as nossas resoluções, aquilo que vai ser a nossa conduta e como nós lemos quando o apóstolo Paulo diz: deixando o que para trás fica, então prosseguimos para o alvo, ou seja, deixando para trás as coisas que ficaram no ano passado, prosseguimos agora para o novo ano, para o alvo que é Cristo, e percebemos então que Deus é merecedor de tudo aquilo que nós devemos fazer nas nossas vidas, nomeadamente aquilo que é o bem, aquilo que é o nosso melhor. Então, o título, digamos, nesta pregação é o que é mais importante, e no fundo, como eu estava a dizer, vindo agora deste novo ano, ouvindo aquilo que, por exemplo, nós vimos no domingo passado, sobre o que são as nossas resoluções, aquilo que são as expectativas que nós agora temos, cabe-nos agora fazer esta pergunta: o que é que realmente é mais importante neste ano que vem aí? O que é mais importante que eu faço na minha vida? E vamos ter por base aqui uma passagem que eu passei para aqui para ser mais fácil nós lermos, de Mateus 19, do versículo 16 ao 24, que no fundo retrata aquela passagem célebre que nós conhecemos do jovem rico, que também é retratada em Lucas, mas para o efeito que nós vamos ter aqui hoje, vamos então ler esta passagem. E então diz o seguinte: e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: porque me chamas bom? Não há bom senão só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e traz um tesouro no céu e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Esta passagem já muitos irmãos conhecem e ela é muito utilizada para diversos fins. E de facto o que aqui retrata mesmo é a prioridade, aquilo que mais importava, neste caso, para este jovem. Este jovem, como vemos, guardava no fundo a lei, cumpria aquilo que eram os mandamentos que lhe eram atribuídos, e realmente Jesus, no fundo, questionou depois sobre aquela questão daquilo que era então: vende tudo que tu tens e dá aos pobres e segue-me. E há gente que tem muitas interpretações desta passagem. Podemos retirar aqui muitos ensinamentos, mas a mais importante para mim e para esta manhã é mesmo a questão de que ele teve muitas prioridades, muita importância em fazer tudo que era a lei, em seguir tudo aquilo que, no fundo, constava na mesma, mas quando foi indagado sobre a questão então de dar tudo aquilo que é o seu dinheiro e seguir a Deus, o seu coração não estava realmente aí. O seu coração estava naquilo que eram outras coisas que não propriamente aquilo que Deus queria dele. E vemos então que ele, quando é então interrogado sobre a questão de dar tudo, ele facilmente desvanece, fica triste e então vai-se embora e não vai vender aquilo que tem, não vai seguir a Deus, porque o seu coração efetivamente não estava no lugar correto. Portanto, com isto ele priorizou então tudo, menos a Deus, e neste caso as suas posses possuíam-no, que é uma coisa que muitas vezes nós também padecemos um bocado. E então, com base nisto,
podemos também ver outros exemplos na Bíblia de personagens e pessoas, neste caso pessoas reais, que também falharam, também tiveram as prioridades e deram importância a outras coisas que não era aquilo que era o mais importante. E temos então a questão do jovem rico, como eu falei, mas temos, por exemplo, o rei Salomão, que conhecemos que era um rei muito sábio, de muita riqueza, de muita coisa, mas no fim da sua vida o que importava mais, no fundo, eram os seus desejos, as mulheres, e sabemos que ele no fim da sua vida caiu em ruína e padeceu por várias coisas que realmente não eram normais dele. E temos outros personagens que deram importância a outras coisas, como por exemplo Marta, que importou mais os afazeres da sua vida, na sua casa, a questão ali doméstica, e não importava tanto aquilo que Deus tinha para dizer. Ou seja, importância em coisas que realmente não importam, de facto, que não são o mais importantes. E então temos aqui estes pequenos 3 exemplos, mas que no fundo vão já retratando um pouco daquilo que às vezes é a nossa conduta. É nós darmos importância a coisas que são acessórias, que não são coisas tão importantes. E quantas vezes no nosso dia-a-dia, na nossa vida, nós fazemos isto, não é? Às vezes estamos tão preocupados com uma coisa tão simples e que diz-nos tanto, mas que aquilo no plano geral não vale a bem dizer de nada. E nós às vezes só nos apercebemos isto muito mais tarde. Eu confesso, por exemplo, estava a meditar neste tema e estava aqui a preparar o PowerPoint e estava às vezes, isto aqui com este design assim é mais bonito, é mais apresentável, e às vezes o tempo passava e eu pensava, também isto não é o mais importante, a verdade é essa. O que é mais importante é aquilo que eu realmente tenho a trazer para as pessoas. E é um pouco este exemplo que eu quero trazer hoje, é que às vezes nós importamos com tantas coisas acessórias, aí está, secundárias, e nos importamos com o que é mais importante. Mas então, para dar seguimento àquilo que eu venho trazer cá hoje, e dar seguimento a este tema, eu então, para ligar um bocado com a questão do ano novo e aquilo que são as nossas resoluções, aquilo que é mais importante para nós para este ano que vem, eu fiz aqui uma pequena pesquisa e então fui ver quais são as principais resoluções ou perspectivas feitas em cada ano novo, no fundo, com base naquilo que a internet nos diz. E então temos ali alguns tópicos, como o foco na saúde e no bem-estar, está o exercício físico, a alimentação saudável, várias coisas que nós todos sabemos. Também o foco nas finanças ou carreira pessoal, no fundo as poupanças, investimentos, subir na carreira, porque isso nos traz mais status, traz mais ganhos. Também outros temas como o foco na educação. Às vezes as pessoas gostam bastante, nestes anos começam, quero aprender uma nova língua, vou aprender sueco. Eu quero aprender sobre um tema específico. Quero me envolver em mecânica, por exemplo. Então há pessoas que tiram tempo do seu ano para debruçar-se sobre isto. Outros também debruçam-se sobre relacionamentos. Neste caso, estar mais tempo a família, fazer mais amizades, ter um relacionamento sério eventualmente, quem sabe. E também, por fim, outro tema que nos foi aqui apresentado foi a questão de lazer e viagens. Que há muita gente que gosta, este ano eu quero mesmo viajar. Este ano eu quero mesmo divertir-me num certo hobby, numa certa atividade que eu gosto. Então estes foram assim, os pontos principais daquilo que são as perspectivas feitas, principalmente pelas pessoas aqui neste planeta, para o ano novo. E eu estava a pensar nestes assuntos e até que ponto é que isto era o mais importante nas nossas vidas, ou seja, até que ponto é que eu focar na saúde e bem-estar seria a coisa mais importante para este próximo ano que vem, não é? Até que ponto é que eu focar nas finanças seria mais importante para mim. E claro que nós, como crentes, sabemos que isso não é o mais importante. Isto são tudo coisas que, para todos os efeitos, são boas para nós. É bom nós termos saúde e preservarmos o nosso corpo. Aliás, também é bíblico nós preservarmos aquilo que é o templo que Deus nos deu. É bom também termos controle daquilo que é a nossa parte financeira e carreira profissional, senão nós não temos sustento, não é? Mesmo para a educação, é bom nós sermos cultos, percebermos mais também, inclusive da palavra de Deus. Também é bom nós cultivarmos relacionamentos, é bom nós estarmos em comunhão como irmãos e também pregarmos a outras pessoas que são descrentes. Também é bom termos tempo para lazer e para algumas viagens, porque também é saudável e Deus também quer que nós consigamos viver a vida e desfrutar da mesma. Mas a verdade é que, e como tudo, o problema está mesmo no equilíbrio destas coisas. Até que ponto é que estas coisas às vezes não passam a ser os nossos ídolos, o nosso principal objetivo na nossa vida, no nosso ano, e Deus é só mais uma coisa secundária das nossas vidas. E então, estas resoluções, no fundo, após meditar a fundo nelas e nesta dualidade de prioridade que elas têm nas nossas vidas, surgiu-me aqui um pouco uma ideia de que as resoluções às vezes são um pouco hipócritas. Às vezes, como nós vemos na imagem, nós queremos consumir um produto que é 100% natural, que é muito saudável, mas continuamos com práticas que são propriamente más para a nossa vida. Há resoluções que às vezes são muito boas na teoria, mas ressaltam de nós, aí está essa questão da idolatria, que faz com que a nossa prioridade de vida seja completamente errada. Como eu estava a dizer, e já vou explicar mais agora à frente, em detalhe,
Às vezes o nosso foco pelo bem-estar, pelo exercício físico, por irmos ao ginásio, quase que sobrepõe aquilo que é a nossa vontade de ir aos cultos, de estar presente aqui neste espaço aqui e adorar a Deus. Então, com isto, vamos passar aqui a alguns tópicos, daqueles que são as resoluções principais, e analisar um pouco esta hipocrisia que existe, esta dualidade, de facto, neste caso, que existe. Por exemplo, aqui, o foco na saúde e no bem-estar. Sabemos que o exercício físico é saudável para o corpo, a alimentação saudável também, que fortalece o sistema imunitário, controla a questão do peso, tem mais qualidade de vida e muitas outras coisas que as pessoas da saúde, e não temos aqui Isabel, mas ela poderia nos dar outros exemplos, de coisas que a saúde e o bem-estar e este foco naquilo que é o nosso corpo físico, a importância que é preciso dar a isso. E então é muito importante tudo isto, a verdade é essa, mas nós temos, às vezes, a falta de cuidado com o alimento espiritual que nós consumimos diariamente. Estamos muito importados em consumir aquele produto porque tem mais proteína, tem menos calorias, mas não estamos de todo preocupados com aquilo que é o nosso consumo, neste caso diário, do nosso alimento. Ou seja, isto para dizer o quê? Estamos muito importados com os alimentos que nós comemos, com as calorias, as proteínas, mas não estamos importados com aquilo que nós consumimos na internet, nas redes sociais, nos vídeos, aquilo que são os nossos meios de convívio e aquilo que é dito nos mesmos. Também não estamos preocupados muitas vezes com aquilo que é o nosso consumo de matéria bíblica. Estamos muito importados com muitas outras coisas que não isso. E quantas vezes não sabemos mais até qual é que é o alimento mais importante para certa doença e não sabemos aquilo que é mais importante para nós que está aqui na Palavra de Deus, não é? Então isto é um aspecto muito, muito importante de considerarmos, que não importa só o alimento físico, só aquilo que é a nossa dieta, mas acima de tudo aquilo que é a nossa dieta espiritual e aquilo que nós consumimos diariamente. Outro aspecto também é que as pessoas têm muita preocupação com o aspecto do corpo, mas têm despreocupação com aquilo que é o pecado na vida. São muito críticas em relação àquilo que é o corpo. Se eu tenho abdominais, se eu tenho gordura, se eu sou mais alto, sou mais baixo, se eu consigo fortalecer isto no ginásio, mas estão completamente despreocupados com aquilo que são os pecados na sua vida. Aqueles pecados que às vezes vêm ao de cima e que contaminam aqueles à nossa volta, as nossas vidas, e nós reconhecemos, mas não somos capazes de trabalhar para os corrigir. Estamos preocupados em corrigir aquilo que às vezes são as nossas imperfeições físicas, aquilo que são as nossas doenças, tratar essas doenças, mas não estamos preocupados com aquelas doenças que nós temos, chamadas pecados, pecados parasitas e outros. Isto é algo bastante forte, ainda mais na sociedade atual, em que todos procuram ser perfeitos, seja na forma de ser, seja também fisicamente, mas a verdade é que continuam a estar estes problemas aqui. E por fim, vão ao ginásio diariamente, mas faltam os cultos durante a semana. Pronto. Isto é um retrato também caricato daquilo que é muitas vezes a conduta de crentes, que dizem que amam a Deus, que estão aqui, se for preciso, aqui ao domingo, ou às vezes nem estão, dizem muita coisa, mas às vezes a conduta e aquilo que são as obras dizem outra. E é muito importante nós considerarmos isto, porque de facto nós muitas vezes temos que o exemplo de ginásio, mas podemos dar muitos outros exemplos. Temos muitas coisas em que nós somos capazes de comprometer-nos diariamente, seja ginásio, seja outras coisas, mas quando chega, por exemplo, o culto de quinta-feira que nós temos aqui, estudo a Palavra de Deus, oração, tantas outras coisas, realmente isso fica para o segundo plano, ou não é tão importante. Se calhar importa mais eu diariamente comprometer-me com outras coisas do que com isto. Isto é duro de se dizer e pensar nisto, mas a verdade é que é algo que nós devemos meditar. E para completar um bocado este pensamento também, e já que a Bíblia, no fundo, nos mostra tantas coisas, de forma direta ou indireta, temos um versículo, por acaso, que eu acho muito interessante, e até um pouco cómico, porque nem todos esperamos que este tipo de coisas estejam escritas na Bíblia, mas se formos a 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 4 a 5, 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 4 a 5, e diz então o seguinte: porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. E depois no 7 e no 8 diz, e eu não sei se pus aqui foi o versículo errado. Pus o versículo, desculpem. Estou a ler o versículo errado, desculpem. Deixem-me só ver aqui a cábula.
Pois, posso-me ter enganado. Mas no fundo, o versículo que eu estava aqui a falar... é exatamente, não, está aqui. 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de que há de vir. Ou seja, foco no versículo 8 principalmente, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. E com isto realmente é importante nas nossas vidas. A piedade, a santificação, aquilo que é a nossa conduta e às vezes estas coisas acessórias que são importantes, como estou aqui a falar, este exercício físico é importante, claro, mas realmente não é o mais importante, não é aquilo que deve destacar-se na nossa vida. Seguindo então para aqui o tópico da educação, que, como eu disse, pode ser aprender uma língua, entre outras coisas. Ou seja, no fundo é um aspecto de crescimento pessoal. E neste objetivo, nesta prioridade que às vezes nós exercemos para este próximo ano que vem, estamos muito importados com isto, mas às vezes estudamos estas línguas e assuntos, mas não estudamos doutrina nem aspectos bíblicos. Conseguimos tirar tempo das nossas vidas no ano para aprender sobre essa língua que eu falei, ou um tema muito específico que nós temos muito interesse, mas se for preciso, doutrinalmente, não sabemos nada. Pergunta-nos uma pergunta, que passa a redundância, sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que é a vontade de Deus para o homem, sobre aquilo que é o agir de Deus, e nós não temos argumentos nem fontes para explicar nem falar aquilo. E às vezes passamos por ridículos face àquilo que são as pessoas que não conhecem da fé, porque estamos mais importantes às vezes a aprender essas línguas, estes assuntos, estas coisas intelectuais, e estamos pouco preocupados em comprometer-nos com aquilo que é a doutrina, aquilo que é a palavra de Deus. Outro aspecto importante também é que nós, muitas vezes, nesta busca por aprender coisas novas, consumimos muitos conteúdos, diversas fontes, passamos a ver vídeos, se calhar de uma hora, um podcast, o que quer que seja, mas quando a pregação, se calhar, passa 5 minutos da hora, este pregador, eu não sei como é que é possível, isto não pode ser assim, está a demorar muito tempo, não é? Ou seja, é um bocado a dualidade de aspectos, que nós, para aquilo que nos interessa, aquilo que nos alimenta carnalmente, nós estamos lá, mas para aquilo que é mais importante, nós, se calhar, já não estamos tão bem aí, não é? E então somos capazes, às vezes, de consumir muitos conteúdos destes, mas conteúdos sobre Deus, não tanto. E, por fim não. E passando ao próximo tema, temos também aqui o foco nas finanças, na carreira profissional, que também, como eu disse, é uma coisa boa, traz também benefícios, mas o importante é quando estas questões financeiras, nomeadamente dinheiro, não acabam por ser aquilo que às vezes que é o nosso maior amor na vida. E nós sabemos muitos exemplos na nossa vida de pessoas que amam mais o dinheiro que as pessoas e que tudo gira em torno daquilo que é carreira, daquilo que são as finanças, daquilo que é, no fundo, os ganhos que esta pessoa tem. E então, cuidado quando investem dinheiro, mas não investem tempo na relação com Deus. Cuidado quando investem dinheiro, aí estão tão preocupados com isso e fazem daquilo quase como uma forma de vida, mas não se importam em investir naquilo que é o sagrado, naquilo que é para todo sempre. Investem em coisas temporais aqui na Terra, mas estão pouco importadas em investir naquilo que é celestial, não é? E quanto isso não tem desfeito muitas vezes aquilo que é a conduta de vida das pessoas. Também, pronto, como eu disse, há pessoas que amam mais dinheiro do que os irmãos e a Deus, e é bíblico também que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é? Nós lemos sobre isso e é-nos falado muito acerca disso. E por fim, outro tema, deslocam-se para onde podem ganhar mais a nível profissional, mas não são capazes de se deslocarem para cultos ou atividades da igreja. É mais importante, se calhar, fazer uma deslocação de 1 hora para ir àquele trabalho porque eu vou ganhar mais dinheiro, mas se calhar uma deslocação de 10 minutos para ir ali ao culto, ou ir àquela atividade que a igreja tem feita para mim, se calhar já custa, porque para sair de casa é difícil. Se calhar está frio, não vou ganhar assim tanto, se calhar, com isso, não é? E cuidado quando nós pensamos nisso, quando estamos mais preocupados com essa questão financeira, com essas questões que são, mais uma vez, acessórias, e estamos tão preocupados com aquilo que é a questão espiritual, a questão daquilo que nos tem a oferecer a Igreja, Deus e todas as coisas. Chegando aqui à parte do fim, quando tocamos na parte dos relacionamentos, também é uma coisa muito importante, e como Igreja nós sabemos que a comunidade é importante para nós. Passar mais tempo em família, cultivar amizades, arranjar relacionamentos sérios, mais satisfação pessoal e interpessoal. Ou seja, há aqui vários aspectos de relacionamentos que as pessoas também às vezes fazem. Querem ser mais famosas, querem ser mais acolhedoras para com os outros, querem ter mais amizades. No fundo, querem ser mais sociais. E estão preocupadas com aquilo que é outra pessoa, mas muitas vezes focam-se naquilo que são as pessoas descrentes, naquilo que são amizades mundanas e desprezam aquilo que é a família de Cristo,
que é, por exemplo, a questão aqui da igreja, aquilo que são os seus irmãos. Estão mais focados nos amigos, por exemplo, do trabalho, naquilo que são, por exemplo, às vezes aquelas saídas, brincadeiras, e não são capazes de, ou seja, gastar o seu tempo e, no fundo, alocarem o seu tempo com amizades que realmente são pessoas que, aí está, conhecem a Deus, conseguem dar, se calhar, muitas vezes, um suporte diferente daquilo que é a questão mundana. Eu conhecia umas pessoas, uns amigos, que falavam muito desta questão, que nós, como crentes, temos que nos dar com o mundo. Nós temos que realmente pregar sobre Cristo, nós temos que lidar com eles, é inevitável e é importante que o façamos. Mas uma coisa que uma vez uma amiga minha me disse foi mesmo isso, foi que não há ninguém, se calhar, naquilo que é a nossa tribulação, naquilo que é o problema que nós possamos ter nas nossas vidas, que nos vai conseguir dar um exemplo não, neste caso uma solução ou um conselho tão bom como um crente. Não há ninguém no mundo que nos vai conseguir dizer algo que seja tão próximo daquilo que Deus quer das nossas vidas. Porque essas pessoas não conhecem, essas pessoas dão com base naquilo que é a experiência, com base naquilo que é, no fundo, as suas vivências. E então nada como nós nos rodearmos de pessoas crentes, porque são essas que nos vão apontar para Cristo. Nós vamos procurar Cristo nas outras pessoas, nós não nos vamos achar aqui no mundo. Elas, se calhar, se alguém nos falar mal, nós perguntamos, olha, aquela pessoa tratou-me assim, como é que eu devia fazer? Dá-lhe igual, não é? Mas nós não lemos, nem aprendemos assim a Cristo, não é? Nós vemos que não é essa a conduta que nós devemos ter. E se calhar, se nós tivermos um crente nas nossas vidas, uma família que nos acompanhe, não nos vai dizer certamente isso, não vai querer retaliar, vai querer sim dar amor, vai querer sim, se calhar, ter uma conduta diferente, vai ter outro tipo de conduta. Também há pessoas que preferem conhecer, no fundo, mais sobre alguém, quando vão em busca de um relacionamento, por exemplo, sério, querem saber tudo sobre alguém, mas preocupam-se um pouco em conhecer sobre a palavra de Deus, sobre Cristo, e se calhar são capazes de saber tudo sobre a pessoa, mas são capazes de saber pouquíssimo em relação a Deus. E por fim, querem passar mais tempo com as pessoas, no fundo querem muito esta questão social, mas continuam, se calhar, insensíveis naquilo que é o coração delas. Muitas vezes querem passar mais tempo com as pessoas, querem ter mais amizades, aí está, querem toda esta questão social, mas no fundo não olham para si mesmas e pensam, esperem lá, eu para estar com os outros, eu tenho que mudar o meu coração, eu tenho que revelar amor, eu tenho que ser piedoso, eu tenho que ser santo, eu tenho que procurar ser o mais próximo daquilo que é Deus, para que as pessoas possam ver realmente em mim uma diferença, para que não seja só mais um, não é? E às vezes buscamos esta questão social, mas continuamos podres por dentro. Queremos que as pessoas nos reconheçam e que nos amem, mas não estamos completamente despreocupados com aquilo que é a nossa conduta para com as pessoas. Achamos superiores, achamos egoístas, olhamos só para nós e, no fundo, queremos só ter um ganho daquilo que é a relação das pessoas para connosco, não é? E Deus não nos diz assim, diz para nós amarmos o nosso próximo como nós mesmos, diz para nós carregarmos as cargas uns dos outros e como igreja nós procuramos sempre ser melhores em busca daquilo que é a estatura do homem perfeito, né? Que nós lemos também biblicamente. Então cuidado quando nós buscamos relacionamentos nas pessoas e focamos mais nas pessoas do que em Deus, focamos mais em amizades mundanas do que naquelas que são as cristãs e quando queremos muito estar com as pessoas mas não corrigimos a nossa conduta para com elas mesmas. E por fim, creio que é o último tópico destas provisões que as pessoas fazem no ano. E esta aqui é um pouco mais amigável, todos nós temos lazer e que todos nós gostamos de viajar, conhecer novos lugares, ter hobbies. Mas uma coisa, e falo mesmo por experiência pessoal, quando o lazer ocupa todo o nosso tempo disponível, quando, por exemplo, eu tenho 2 horas disponíveis à tarde e eu aproveito todo só para lazer e não consigo dedicar nada para Deus, alguma coisa está mal. E é que isto é muito fácil nós cairmos nisto, não é? É muito fácil nós chegarmos ali a um sábado, um domingo à tarde, se calhar, depois daquela semana toda complicada, queremos só desligar, queremos ir ver, se calhar, uma série para o sofá, queremos por exemplo, jogar no computador, queremos ir ver, sei lá, queremos ir passear, queremos fazer tanta coisa e depois passa o dia, passa o fim de semana e nós só fizemos isso e não conseguimos dedicar nem 1 hora, por exemplo, nem 5, 10 minutos a Deus, não é? Isso é bastante perigoso porque entramos em conformismo e deixamos de preocupar com aquilo que é Deus. Também, uma coisa que toca muito é quando temos mais prazer nestas coisas e quando elas nos movem mais do que aquilo que é, no fundo, aprender a louvar a Deus. Quando, se calhar, está na minha vida, estou ali a jogar no computador e é tão bom e eu estou-me a divertir tanto e aquilo é tão interativo, mas tenho mais satisfação naquilo do que, por exemplo, vir aqui ao domingo, ouvir acerca de Deus, louvar, e se calhar é mais importante para mim outras coisas que não isso, né? E isso é uma coisa que nós não reconhecemos às vezes como um pecado, nós estarmos ocupados com certas questões,
mas a longo prazo nós reconhecemos um padrão de que a nossa prioridade, aquilo que é o nosso ídolo nas nossas vidas, nestes tempos livres, são mais estas coisas, são mais estes hobbies, estas atividades. Isso é perigoso para o nosso relacionamento para com Deus. Então, título de conclusão, mais uma vez, nenhuma destas resoluções é má por si só, como eu estava a dizer, mas o problema é quando elas se tornam ídolos nas nossas vidas. Quando esta busca está pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde, estes relacionamentos, a questão da educação, a questão deste lazer, quando isto se torna prioridade nas nossas vidas. Isso é que é o problema, realmente. Mas quando estas resoluções fluem do nosso relacionamento com Deus e não o apagam das nossas vidas, ou seja, quando Ele continua a ser o centro das nossas vidas, quando nós nos movemos e vivemos nele, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós procuramos ser mais como Ele, quando nós tiramos tempo para ser e para aprender mais sobre Ele, estas coisas tornam-se bênçãos, tornam-se extensões daquilo que nós somos. E isso é o mais importante. É que a nossa vida seja Deus e estas coisas sejam extensões, sejam acessórios daquilo que é o nosso viver. E eu falo por experiência, nos nossos trabalhos, na universidade, escolas, no nosso dia-a-dia cotidiano, é muito fácil nós arranjarmos outras prioridades, outros ídolos, outras coisas que, no fundo, tiram o foco daquilo que é Deus nas nossas vidas. E acho que temos às vezes, falo por experiência, passado por momentos não tão bons por causa disso. E se nós realmente amamos a Deus e temos de ser de Senhor, que podemos relembrar aquilo que é a morte que Ele teve por nós, aquilo que foi sacrifício, todas essas coisas, quando nós reconhecemos essa situação e olhamos para aquilo que nós temos feito, para aquilo que tem sido os nossos objetivos desenquadrados com Ele, quando tem sido o nosso viver, a nossa conduta, que tem sido falível em muitas questões, e comparamos aquilo que foi o sacrifício dele e aquilo que é nosso viver, que muitas vezes é despreocupado e totalmente contrário àquilo que é a vontade dele, acho que não conseguimos ficar indiferentes, ficamos com uma água aqui dentro. Eu não consigo ficar feliz com o aspecto de eu dizer que é meu Deus, eu saber que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz, que passou por uma tormenta muito grande, coisas que nós, se calhar, nunca iremos passar, e depois a nossa vida revela completamente o contrário do amor a Deus. Revela prioridades em outras coisas, foco em coisas completamente desenquadradas e, no fundo, sem importância. Então, cuidado com estes ídolos, cuidado com as nossas condutas e tenhamos presentes na nossa mente mesmo aquilo que Deus fez por nós. Este ano realmente está a começar, muita coisa pode ser feita ainda, o que já passou não pode ser mudado, mas agora olhamos então para a frente para este ano com foco em Cristo, com alvo em Cristo, porque realmente é isso o mais importante. E estas outras coisas, aí está, se procuramos ir ao ginásio, vamos, é bom, tiremos algum tempo para o mesmo, é bom para nós, também acho que a autoestima, saúde, é tudo bom, mas não façamos disso, por exemplo, o nosso objetivo, a nossa personalidade, não façamos disso, se calhar, pretexto para nós não irmos à igreja, não façamos disso pretexto para nós, no fundo, não olharmos para a nossa questão espiritual, não olharmos só para a questão física, olharmos para a questão espiritual também. Não façamos, se calhar, outros objetivos, como focarmos somente no lazer e não conseguirmos tirar tempo daquilo que é a nossa disponibilidade para Deus e outros aspectos como nós vimos hoje. Ou seja, façamos estas coisas todas, bênçãos na nossa vida, mas não prioridades. E então, agora a título mais de conclusão, eu queria ler aqui umas passagens e vamos então, vamos primeiramente, e eu passei por aqui algumas, exatamente, em Efésios capítulo 4, versículo 13 a 16, que no fundo é aquilo que é a nossa conduta, aquilo que deve ser então agora a nossa visão para este ano que segue, e diz então o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então que possamos, no fundo, seguir a Cristo, possamos realmente querer ser este varão perfeito e possamos realmente, em tudo o que nós fazemos, estar firmes, estarmos fortes, não sermos mais meninos inconstantes, não sermos estas pessoas que sabemos tudo nas nossas vidas, menos sobre Deus. Que sejamos então fortes
e sejamos piedosos, santos e procuremos então alcançar este nosso objetivo, este nosso alvo, que é Cristo. Ainda outro versículo, 1 Coríntios 10, 12 a 14 e 31. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Isto é importante nós fazermos, porque às vezes nós falamos nesta posição de superioridade, mas também somos falíveis e podemos cair nestas falhas. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, que nestas coisas que nós façamos, estas coisas acessórias, não caiamos em idolatria e façamos tudo para a glória de Deus. Aí está, como uma extensão daquilo que nós temos, daquilo que é a nossa liberdade, daquilo que é a nossa situação também de vida. E por fim, Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 14, 17 e 21, que diz o seguinte: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas persigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos já, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então que possa ser este, no fundo, o nosso principal objetivo, prosseguir para este alvo, é estar, termos cuidado com a idolatria, com a nossa conduta de vida, e queiramos então estar firmados em Deus, estarmos, no fundo, embebidos nele, porque só assim realmente o podemos agradar e só assim podemos realmente retribuir aquilo que ele tem feito por nós e já fez e ainda irá fazer. Portanto, que neste ano que vem, então, possamos fazer resoluções, sim, mas que não esqueçamos a resolução mais importante, que é Deus, que é vivermos vidas para Ele, porque Ele mereceu tudo isto. Não esqueçamos disso, isso é o mais importante. Então vamos terminar com a oração e eu vou então orar. Nosso Pai, Senhor, te queremos então agradecer por mais esta bênção, Senhor, que é nós em mais um ano aqui estarmos, Senhor, e podermos gozar das Tuas bênçãos, Senhor, podermos estar aqui, Senhor, com saúde, com liberdade, com conforto, Senhor, com tantas outras coisas que nos são tão boas. E ajuda-nos, Senhor, a fazer uso deste conforto e todas estas bênçãos, Senhor, para a Tua honra e glória, Senhor. Ajuda-nos realmente a fazer planos para estes anos, Senhor, que seguem e que nos dás de vida, mas ajuda-nos a tomar a Ti, Senhor, como prioridade nas nossas vidas, como centro. Possamos realmente, Senhor, em tudo o que fazemos, honrar-te, Senhor, dar-te honra e glória, Senhor, louvar-te. E, Senhor, e possamos, no fundo, acabar com esta dualidade, Senhor, de prioridades, Senhor. Possamos realmente olhar para nós e reconhecer aquilo que é a nossa posição, aquilo que Tu tens para nós, Senhor, aquilo que tens feito por nós, aquilo que já fizeste. E, Senhor, quando temos falhado, Senhor, quantas vezes temos dado importância a coisas que não são nada importantes. E quantas vezes, Senhor, temos-te falhado, Senhor, e Tu nunca nos tens falhado. E se nos acontecesse algo parecido, Senhor, em que nós estaríamos num relacionamento com alguém e as pessoas nos falhassem, nós certamente iríamos ter ira para com a pessoa, iríamos revoltar-nos, iríamos dar o pior de nós a essa pessoa, Senhor, mas Tu não nos fazes isso. E obrigado por isso, Senhor, e ajuda-nos agora a reconhecer que realmente Tu morreste por nós, Senhor, deste-nos uma segurança, Senhor, que ninguém tem, Senhor, senão os salvos em Ti, Senhor. Tu nos tens dado tantas coisas, Tu fizeste tanto por nós, foi tão grande, Senhor, a Tua obra lá na cruz, Senhor, aqueles pregos cravados, Senhor, as estruturas que Tu passaste, o sangue que Tu verteste, Senhor, toda aquela dor, Senhor, todo aquele sofrimento. E agora nós, Senhor, vivemos nossas vidas de forma tão vã, tantas vezes, e não conseguimos reconhecer esta nossa posição, aquilo que foi a Tua obra lá na cruz, Senhor. E vivemos as vidas no conformismo, naquilo que nos parece bem, naquilo que nos interessa, mas não naquilo que é o mais importante, Senhor, que és Tu. Ajuda-nos neste ano, então, Senhor, a fazer resoluções importantes,
mas que envolvam somente a Ti, Senhor. E cuida então deste ano, Senhor, das nossas vidas, daqueles à nossa volta, Senhor, e abençoa-nos. Ajuda-nos também, Senhor, a corrigir aqueles são os nossos erros, porque todos falhamos, Senhor, e também temos de estar todos prontos para perdoar uns aos outros, Senhor. Mas cuida de nós, Senhor, ajuda-nos a ter o foco, Senhor, naquilo que é o mais importante. Queremos então, com isto, Senhor, agradecer tudo isto e pedir-te, em nome do Senhor Jesus. Amém.